Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo que semana passada a gente estava estudando, que é o capítulo 4 da segunda parte do livro Há 2000 anos. O capítulo se chama Tragédias e Esperanças, e na semana passada nós vimos o marido, né, da Aurélia cuidando da mãe dela, da Fúvia, aquele espírito que tanto errou, né, na tragédia aí do que aconteceu com o Públio Lentulus, com a Lívia. Esse espírito, né, a Fúvia, que é responsável pela Lívia estar completamente ainda afastada do marido. Já nós vamos ver aí que passam 25 anos já. A Lívia ainda continua nas mesmas condições, só que a Fúvia já entra numa fase de tormenta, né, psicológica e espiritual, e inclusive ela se abre com o genro, começa a contar algumas coisas, entrega à filha, e a gente terminou na semana passada no momento em que ele não aguenta. Num momento de loucura, ele acaba se matando, tomando um veneno. Não foi só por conta da Aurélia, né? Na verdade, foi principalmente por conta da Aurélia. Só que aconteciam coisas também no Império. Ele, como político, né, que trabalhava ali pelo Império, e acabando tendo pressões, né, com relação à postura dele. Ele era uma pessoa mais correta, mais digna, mas ele acaba pegando a Aurélia e o Plínio na cama, lá na casa dele, e ele volta, nem se expõe com relação à Aurélia, e ele acaba se matando. Aí nós vimos inclusive o fingimento da Aurélia, né, com relação à morte do marido, e aí nós vamos seguir aqui a partir dessa morte. Sozinha agora no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais junto de si o homem de suas preferências, objeto de suas desenfreadas ambições. Então, ela cada vez mais focada, né, em possuir o Plínio Severus. Em casa dos Lentulus e dos Severos, a vida continuava a desfiar o rosário das desventuras. Havia mais de 5 anos, em 57, que Saul de Giora se encontrava definitivamente instalado em Roma. Então, olha isso, Saul, que naquele momento procurou, né, o Araxes lá para conquistar a Lívia, a Lívia não, perdão, a Flávia, e ele recomenda que não é o momento, ele vai embora, né, da cidade. Agora ele já está de volta, 5 anos já que ele já está de volta, ano de 57. Então imagina, né, se aconteceu tudo que a maior parte do que aconteceu foi no ano de 33, na época que Jesus foi crucificado, com relação à Lívia, né, o Públio e tudo mais. Então agora Saul já está de volta, sem haver desistido dos seus desejos e propósitos a respeito da esposa do amigo e benfeitor. Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente, não perdia ele as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência de sua situação material à mulher cobiçada de longos anos. Quer dizer, ele está ainda tentando conquistar, de tal maneira mostrando que, tentando seduzir, né, a Flávia, porque ele é uma pessoa que, de posses, ele é uma pessoa que está fissurada, obcecado ali pela Flávia, e ainda continua no mesmo. Oi, Adila, tudo bom? Boa noite. Eu não falei boa noite que estava para não interromper o raciocínio ali. Mas começamos agora, tá bom? E aí, então, Saul fazendo de tudo para atrair a atenção da Flávia. Flávia Lentulha, porém, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. Então a Flávia sabe da questão do marido saindo com a Aurélia, mas ela ali extremamente resignada, mas mantendo uma conduta firme, né, com relação à sua postura, à sua moral. A vida pública do marido era, para o seu espírito, um prolongado e doloroso suplício moral.
Sobre o assunto, fazia Saul, de vez em quando, referências indiretas, no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto, mas a pobre senhora nele não via outra individualidade além de um amigo ou irmão. Então, apesar de todo o esforço dele, a Flávia não tinha nenhum tipo de pensamento diferente. Ela enxergava nele realmente um amigo e um irmão, e mesmo que ele se movimentasse de maneira diferente, ela não entendia dessa maneira. Debalde, o moço judeu, testemunhava-lhe sua admiração pessoal em gestos de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos de sua alma impetuosa e apaixonada não encontravam ressonância no coração daquela mulher. Então, olha como realmente, quando realmente alguém não quer, não dá abertura, né, não acontece. Então, por mais que ele seja uma pessoa vil, né, que está agindo imoralmente, ela não dá espaço, não tem ressonância, como o Emmanuel descreve, né, no coração dela, de mulher, com relação a qualquer que seja a conquista dele. Diferente de outros, né, que aconteceram por fraqueza. Por exemplo, o Plínio, né, que no menor problema dentro de casa já começou a buscar pelas suas fragilidades, pela sua ainda imperfeição moral. Mas ela que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araxes animava-lhe as esperanças, sem o deixar esmorecer nos seus perigosos instintos. Então ele era, de certa forma, estimulado, porque ele pagava o Araxes, para o Araxes tentar fazer alguma coisa espiritualmente para conseguir o que ele queria, e o Araxes, porque tinha interesse no dinheiro que ele pagava, continuava estimulando ele, falando dando alguma esperança. Plínio Severo só vinha ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade de sua ausência. Mal se precatava ele de que as despesas astronômicas lhe arruinavam, pouco a pouco, as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Então ele, inclusive, estava acabando com a riqueza da família, gastando com festas, com exageros de todos os tipos ali que ele se mergulhou. Algumas vezes mantinha colóquios afetuosos com a esposa, a quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda. Então, olha que interessante. O Plínio trai a esposa totalmente entregue a essas paixões mundanas, mas tem uma afeição profunda, eterna pela Flávia, né? Então ele respeita, admira, mas a sua fraqueza faz com que ele continue mergulhado naquilo. Olha lá, mas as seduções do mundo eram já muito fortes no seu coração para serem extirpadas. No íntimo, desejava voltar à calma do lar, à vida carinhosa e tranquila. Mas o vinho, as mulheres e os ambientes ostentosos eram permanente obsessão do seu espírito combalido. Outras vezes, embora amando a esposa ternamente, não lhe perdoava a circunstância da sua superioridade moral. Então, olha, um dos problemas do Plínio era a obsessão dele pelos prazeres, né? A entrega já completa do seu espírito aos prazeres. Mas outra questão era o orgulho, né? Ele não conseguia tolerar e perdoar a superioridade moral da Flávia. Apesar de tudo que ele estava fazendo, a postura dela ainda era irrepreensível. Então, aquilo irritava ele, irritando-se com a própria humildade que ela testemunhava em face dos seus desatinos, e regressava novamente aos braços de Aurélia, como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal. Então ele estava totalmente perdido por conta da fraqueza
entre o que né, seria o moralmente correto e se entregar aos prazeres. No ano 57, a saúde de Calpurnia, abalada em extremo, obrigara a família a reunir-se em torno do leito da matrona generosa. Então agora a mãe do Plínio, né, e de Agripa, fica doente. Pela primeira vez após o casamento do irmão, voltou Agripa Severus de suas longas aventuras em Massília. Então, olha isso, Agripa, desde aquela época, também que ficou apaixonado, né, pela Flávia, mas esse sim houve o conselho materno, mesmo difícil para ele, mas sai e nunca mais tinha voltado. Só com a piora da saúde da mãe, do estado de saúde da mãe, ele volta para Roma. Então, mais longos anos de aventuras em Massília e em Avene, para junto de sua mãe enferma e abatida, atendendo-lhe os apelos sentidos e carinhosos. Reencontrar Flávia Lentulha e participar com ela das claridades do ambiente doméstico foi o mesmo que reviver velho vulcão adormecido. Então, olha isso, apesar também dele estar conseguindo, né, o fato de revê-la acendeu de novo, né, algo que ainda estava latente ali dentro dele. A um golpe de vista, compreendeu a situação conjugal de Plínio, procurando substituir-lhe o afeto junto da esposa desvelada e carinhosa. Desejava confessar-lhe todo o seu amor ardente e infeliz, mas guardava no coração sublime respeito fraternal por aquela mulher, que confiava nele como irmão muito amado. Então, diferente, né, do Saul ou do próprio Plínio e da Aurélia, apesar dele ter um sentimento forte, né, ele tinha vontade de se abrir, mas ele respeitava, né, muito a figura, né, a postura da Flávia. Só que ele se sensibilizou pelo fato da Flávia estar constantemente ali abandonada, sozinha, e procurou de alguma maneira preencher um pouco com a sua companhia para que a Flávia diminuísse, amenizasse, né, o sofrimento dela. Foi assim que, nas alternativas de melhora da velha enferma, Flávia lhe aceitou a companhia para distrair-se em alguns espetáculos da rumorosa cidade da época. Tanto bastou para que Saul envenenasse os acontecimentos. Então, apesar de ser respeitando os limites da situação da Flávia sendo casada e ele, apesar do amor que sentia por ela, mas somente na companhia, né? Mas o fato deles, de alguma maneira, compartilhar alguns momentos juntos, fez com que Saul envenenasse os acontecimentos, supondo nessas expansões inocentes uma ligação menos digna, que lhe enchia de pavorosos ciúmes o coração violento e irascível. Então Saul, que é um espírito já de outro nível, né? Aí já supõe a mesma coisa que a Fúvia supôs da Lívia com o Pilatos e outros, né? Supuseram e intrigaram e mentiram. Aí Saul, agora vendo isso, achou uma brecha para poder, na verdade, piorar a situação da Flávia. Eu vou abrir só um parêntese aqui, mas é um parêntese que nós já comentamos isso fora, né, das gravações, e que não estou falando como sendo uma verdade. Mas muitas pessoas respeitáveis do movimento espírita têm a Flávia como sendo uma das reencarnações de Chico Xavier, né? Então, só para a gente lembrar que nós estamos lidando, essa figura que nós estamos analisando, muito provavelmente, e alguns asseguram que é Flávia, filha de Lívia e Públio Lentulus, foi uma das reencarnações de Chico Xavier. Mas aqui então eu não estou afirmando, só estou falando de uma possível, né, é, é, uma possibilidade muito forte aí com relação à figura, né, a personalidade de Flávio. Na primeira oportunidade, insinuou a Plínio Severus todas as suas cavilosas suspeitas, arquitetando com a sua imaginação doentia situações e acontecimentos que jamais se verificaram.
O esposo de Flávia era desses homens caprichosos, que, organizando um círculo de liberdade ilimitada para si próprio, nada concedem à mulher, nem mesmo no terreno das afeições desinteressadas e puras. Dessa forma, Plínio Severus começou a acatar a palavra de Saul, concedendo-lhe aos conceitos insensatos o mais largo crédito no seu fórum íntimo. Então, são aqueles comentários, né, mal intencionados que acabam se tornando verdades dentro daquele espírito atormentado que houve, né, e empossado pelo ciúme, já pelo tipo de vibração que vive, ele acabou acreditando e tomando aquilo como verdade. Ele que deixara a companheira afetuosa ao abandono e que, por largos anos, dera aso às mais penosas amarguras domésticas, sentiu-se então ralado de ciúmes acerbos e inconcebíveis, passando a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa, esperando que a moléstia irremediável de sua mãe tivesse uma solução na morte, que se presumia para breve, a fim de se pronunciar com mais força na reivindicação dos seus direitos conjugais. Quer dizer, ele estava tomado por esse pensamento e imaginando até que ele só não iria causar nada mais drástico, né, nesse momento por conta da saúde da mãe, mas acreditando que logo ela partiria, aí ele iria reivindicar o que para ele já estava consumado. Entrava o ano de 58. Então, olhem lá, de 33 para 58, 25 anos. Com amarguradas perspectivas para as nossas personagens. Um fato, porém, começava a ferir a atenção de todas as personagens desta história real e dolorosa. A dedicação de Lívia. Vocês conseguem imaginar o que é isso? 25 anos sofrendo, 25 anos, com 10 anos, porque com 15 anos mais ou menos, já que ela estava sofrendo, 13 anos, 15 anos, ela teve o contato de volta com a Calpurnia, que era a grande amiga dela. E porque ela estava modificada na fé cristã, e porque uma série de coisas estavam sendo ditas a respeito dela, a Calpurnia não conseguiu acreditar que ela era inocente, condenou ela a ponto de, num momento de tentativa de reconciliação do Públio, a própria Calpurnia foi a responsável por falar assim: não, realmente a Lívia está diferente. E com isso, ela continuou isolada. Mesmo no ambiente onde ela morava, ela não tinha o afeto de ninguém praticamente, nem da amiga. E agora, no momento de doença, de o fim da vida da Calpurnia, é o fato que começa a chamar a atenção de qualquer um que lê essa história. A dedicação de Lívia à sua velha amiga doente era um exemplo raro de amor fraterno, de carinho e bondade indefiníveis. 8 meses a fio, a figura franzina e silenciosa esteve a postos, dia e noite, sem descanso, junto ao leito de Calpurnia, provando-lhe com exemplos a excelência dos seus princípios religiosos. Então, às vezes a gente fica ansioso, aflito por querer provar ou querer se livrar de mentiras que acontecem para cima de nós. É maravilhoso ver isso, que o tempo conquista sem desvio. Então, olha isso, 8 meses ela está cuidando da Calpurnia. Ela foi colocada de lado pela opinião da Calpurnia e agora é ela quem cuida da Calpurnia. Muitas vezes a nobre matrona considerou intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa. Então, a ponto da Calpurnia começar a refletir. Falar, o que é isso? Olha o que está acontecendo. Que estava no mundo para levantar os caídos.
confortar os enfermos e os tristes, disseminando as mais formosas esperanças com os desiludidos da sorte, em confronto com os seus velhos deuses, que amavam os mais ricos, e os que oferecessem os melhores sacrifícios no templo. E aquele Jesus, humilde e pobre, descalço e crucificado, de que lhe falava Lívia em suas palestras íntimas e carinhosas. Calpurnia estava plenamente modificada às vésperas da morte. Então, foram 8 meses de doença que transformaram a Calpurnia, principalmente pela postura da Lívia. Ela comprovou, sem precisar impor com palavras, com a atitude, com a vida dela. Ela comprovou a superioridade moral dela, a superioridade dos conceitos religiosos do cristianismo com relação aos deuses da época. A convivência contínua da velha amiga renovara-lhe todos os pensamentos e crenças mais radicadas. Tratava melhor as escravas, olha isso, a Calpurnia se transformando, que lhe beiravam o leito e pedira a Lívia lhe ensinasse as preces do profeta crucificado em Jerusalém, o que ambas faziam de mãos postas, quando os aposentos da enferma ficavam silenciosos e desertos. Nesses instantes, a viúva de Flamínio Severus sentia que as dores abrandavam, como se bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos de força. Cessavam as dispneias dolorosas e a respiração quase se normalizava, como se profundas energias do plano invisível lhe reanimassem o coração escleroso e fatigado. Ao espírito de Públio não passavam despercebidos esses sintomas de modificação moral da velha matrona. Então, olha o tempo que faz na retidão. O Públio também não passou desapercebido tudo aquilo que estava acontecendo. Nem tampouco o procedimento da esposa, que nunca mais repousou desde o instante em que a vira inerme e exausta. Os sofrimentos da vida haviam igualmente modificado muito a estruturação da sua organização espiritual, a estrutura da sua organização espiritual. E, como nunca, sentia o senador a necessidade de se reconciliar com a esposa, para enfrentar os invernos penosos da velhice que se aproximava. Então, 25 anos depois, o público começou a enxergar de maneira diferente. Não só ele, como Lívia, já haviam ultrapassado meio século de existência. E agora, que tão bem conhecia a vida e os seus dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento, sentia-se apto a perdoar todas as faltas da esposa. Então, olha a transformação que vai acontecendo na vida de Emmanuel, né? Vamos voltar para a gente lembrar do que a gente está falando. A gente está estudando a vida de Emmanuel. Um senador orgulhoso, cheio de valores, mas também cheio ainda de endurecimentos, que fez o que fez, 25 anos depois ele começa a se transformar, mas ainda achando que a esposa era culpada. Porque olha aqui, ó, sentia-se apto a perdoar todas as faltas da esposa. Ele acredita piamente na mentira que a Fúvia arquitetou lá atrás. No pretérito, considerando que os seus 25 anos de martírio moral no sacrossanto ambiente doméstico bastavam para redimi-la das faltas que, porventura, houvesse cometido nas ilusões da mocidade, em terra estranha, conforme supunha, em suas falsas observações, filhas ainda da calúnia, que lhe destruíra a ventura e a paz de uma existência inteira. É pesado isso que a gente está lendo, porque a gente não faz a ideia, às vezes,
do que um gesto mesquinho como o que a Fúvia teve de interesse pessoal de acabar com a vida daquele casal e criar uma mentira que até hoje na cabeça, no íntimo do Públio é verdade. Então ele só está achando que realmente 25 anos foram capazes de transformar a Lívia e não que ela era inocente. Então ele estava perdoando, mesmo que ela tivesse tido momentos de loucura naquela mocidade, naquela terra de estranho. Então tudo isso que a gente está observando aqui é filho dessa calúnia que destruiu a aventura e a paz de uma existência inteira desses dois aí. Nos primeiros dias, ao ano 58, os padecimentos de Calpurnia foram subitamente agravados, esperando-se a cada momento o penoso desenlace. Os filhos e os mais íntimos lhe rodeavam o leito grandemente comovidos, embora reconhecessem a necessidade de repouso para aquele corpo doente e esgotado. Na antevéspera da morte, a veneranda senhora pediu que a deixassem sozinha com o senador por algumas horas, alegando a necessidade de confiar a Públio Lentulus algumas disposições in extremis. Então é como se ela quisesse, né, fazer uma confissão ou uma conversa particular com o Públio. Atendida imediatamente, vamos encontrá-los em íntimo colóquio, como se estivessem juntos pela primeira vez para a decisão de assuntos importantes e supremos. Públio, ainda em pleno vigor de sua compleição física, tinha os olhos rasos d'água, enquanto a velha matrona o contemplava, deixando transparecer um clarão de viva lucidez nos olhos calmos e profundos. Públio, começou ela, gravemente, como se aquelas palavras fossem as suas últimas recomendações. Para os espíritos de nossa formação, não pode existir o receio da morte. E é por esse motivo que deliberei falar-te nas minhas horas derradeiras. Mas, minha boa amiga, respondeu o senador, franzindo a testa e esforçando-se por dissimular a comoção que lhe ia na alma, lembrando-se de que, nas mesmas circunstâncias, lhe falara Flamínio pela última vez, entre as paredes daquele quarto. Somente os deuses podem decidir de nossos destinos e só eles conhecem os nossos últimos instantes. Então, ele lembrando, né, que essa foi uma conversa exatamente como ele teve com o Flamínio, o marido dela, mas tentando acalmar ela, né? Fala assim, você não pode falar que você está morrendo, só os deuses sabem, né, o momento. E ela responde, não duvido dessas verdades, acudiu a valorosa Patrícia, mas tenho a certeza de que as minhas horas na terra chegam a termo e não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que reconheço haver cometido há mais de 10 anos. Então, olha isso, ela consegue, pelo menos, né, desfazer a impressão dela para Públio, porque foi ela quem alimentou, né, a desconfiança naquele momento que ele teve lá há 10 anos atrás. E olha como ela fala, né? E eu não posso partir com o remorso dessa culpa. E ele fala, uma falta? Nunca! Vossa vida, Calpurnia, foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude nesta época de transição e degenerescência dos nossos mais belos costumes. Agradeço-te, meu grande amigo, mas tua gentileza não me exime da penitência perante o teu espírito, afirmando que há mais de 10 anos errei num julgamento. Pedindo-te hoje recebas a minha retificação, talvez tardia, mas ainda há tempo de santificarmos com o mais justo respeito uma vida de sacrifícios e de abnegações. Então, olha isso, ela está querendo não só reconhecer o seu erro, mas devolver o crédito, né, moral que ali da Lívia foi retirado. Pelo menos para ele. Para a Lívia nunca foi retirado. A Lívia sempre se manteve ali ilesa.
mas ela está tentando santificar, com o justo respeito, uma vida toda de sacrifícios e abnegações. Públio Lentulus adivinhou de que se tratava, que se tratava de sua mulher, e com a voz embargada pela comoção e pelas lágrimas, deixou que a velha amiga continuasse, de olhos enxutos, manifestando o mais subido valor moral em face da morte que se aproximava. Refiro-me a Lívia, continuou Calpurnia em tom comovido, a respeito de quem tive a infelicidade de te transmitir uma suposição errônea e injusta, cortando-lhe a última possibilidade de ventura na terra. Mas a morte renova as nossas concepções da vida, e os que estão prestes a abandonar este mundo possuem uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Hoje, meu amigo, digo-te, de alma serena, que tua esposa é imaculada e inocente. O senador sentia que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos, mas estava intimamente confortado por saber que a venerável amiga confirmava agora as convicções que o tempo lhe aumentara quanto à nobilíssima companheira de sua existência. Não te digo simplesmente por uma questão de egoísmo pessoal. Olha o grau, né, de percepção, de sinceridade da Calpurnia. Porque ela poderia estar confusa, falando assim, eu estou querendo livrar agora a minha amiga pelo que ela fez por mim. E não por uma realidade. Mas ela está afirmando isso para agora, para o público, para que ele não tenha dúvida. Eu não estou simplesmente falando isso por uma questão de egoísmo pessoal, em penhor de agradecimento pelas supremas dedicações de Lívia para comigo no decurso desta dolorosa enfermidade. Continuou ela valorosamente. Um espírito do nosso estofo deve estar com a verdade acima de tudo. Então, apesar de eu reconhecer e ser grata a ela pelo que ela fez, a verdade tem que estar acima de tudo. E esta minha confissão não se verifica tão somente pelas observações da minha fraqueza toda humana. Então, olha o que ela vai revelar agora para o público. Eu não estou falando porque eu acho. A realidade, todavia, meu amigo, é que, desde aquela noite em que me pediste opinasse sobre tua esposa e minha desvelada amiga, sinto o espinho de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado. Ela opinou porque ela tinha um compromisso com a moral que ela acreditava sinceramente, que ela estava defendendo. Mas a situação dela não era fácil, porque apesar dela achar que ela estava agindo correto, ela tinha uma dúvida cruel com relação a esse julgamento. Como ela descreve, né? Um espinho de uma dúvida cruel no meu coração. Lívia foi sempre a minha melhor companheira, e contribuir para a sua desventura injustificadamente era aos meus olhos a suprema falta de toda a vida. Então olha aí, olha o quanto que uma consciência queima por um ato aparentemente tão pequeno, tão simples. Mas é a suprema falta da vida dela. É isso, a ponto dela estar sendo consumida por isso. Por 11 anos, orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos, para que os deuses me inspirassem a verdade sobre o assunto. E por todo esse tempo, tenho esperado pacientemente a revelação do céu. Aqui eu vou voltar a tocar no assunto que eu falei agora há pouco, com relação a todo esse tempo que a Lívia esperou. Às vezes a gente não respeita a ação do tempo. 11 anos a Calpurnia julgou, opinou, mas aquela dúvida ficou e ela orava, oferecia sacrifício no templo e esperava uma luz do céu para poder direcionar ela para a verdade. Só hoje, porém,
me foi dado obtê-la, já nos pórticos do sepulcro. Quer dizer, não foi simplesmente a atitude da Lívia por 8 meses cuidando dela. Ela teve a certeza por algo que aconteceu no dia de hoje, na véspera da morte dela. É possível que minha pobre alma, já semi-liberta, esteja participando dos incompreendidos mistérios da vida do além-túmulo. E talvez seja por isso que, hoje pela manhã, vi a figura de Flamínio neste quarto. Então, olha aí que coisa. Ela foi visitada pelo espírito do marido, do Flamínio. Era muito cedo e eu estava só, com as minhas meditações e as minhas preces. Nesse ínterim, a palavra da enferma tornara-se entrecortada de profundas emoções que a dominavam, enquanto o público lento-los chorava em doloroso silêncio. Sim, prosseguiu Calpurnia, depois de longa pausa. No meio de uma luz difusa e azulada, vi Flamínio a estender-me os braços carinhosos e compassivos. No olhar, observei-lhe a mesma expressão habitual de ternura e na voz, o timbre familiar, inesquecível. Avisou-me que dentro de 2 dias penetrarei os ministérios indevassáveis da morte, mas essa revelação do meu fim próximo não me podia surpreender. Então, olha isso, ela foi visitada pela alma, pelo espírito do marido, do ex-marido, né, encarnado, a revelar para ela que a morte dela realmente estava próxima. Mas isso não é surpresa, porque para mim, como ela diz, né, que há tantos anos vivo no meu exílio de saudades e sombras, acrescido das continuadas angústias da enfermidade longa e dolorosa, a certeza da morte constitui supremo consolo. Confortada pelas doces promessas da visão, as quais me auguravam esse brando alívio para breves horas. Perguntei ao espírito de Flamínio sobre a dúvida cruel que me dilacerava há tantos anos. Então, olha a que ponto que aquilo incomoda ela. Ela está recebendo o marido de volta depois de tanto tempo, comunicando que ela vai partir e o que ela pergunta para o espírito sobre a dúvida que dilacera o coração dela. Bastou que o arguisse mentalmente para que a radiosa entidade me dissesse em alta voz, meneando a cabeça num gesto delicado, como a exprimir infinita e dolorosa tristeza. Olha o que Flamínio afirma para ela. Calpurnia, em má hora duvidaste daquela a quem deverias amar e proteger como a filha querida e carinhosa. E olha como ele conclui. Porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente. Nesse instante, continuou a enferma com alguma dificuldade. Tal foi a impressão dolorosa de minha alma, com a surpresa da resposta, que não mais lobriguei a visão carinhosa e consoladora, como se fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida prática. Então, o choque para ela, inclusive, fez com que ela não tivesse mais na presença do Flamínio. A velha matrona tinha os olhos marejados de lágrimas, enquanto o senador se entregava silenciosamente ao pranto de suas comoções penosas. Longos minutos estiveram ambos assim, na atitude de quem dava curso ao remorso e ao sofrimento. Afinal, foi ainda a valorosa Patrícia quem rompeu o pesado silêncio, tomando as mãos do amigo entre as suas mãos descarnadas e brancas, exclamando: Públio, fala-te o coração de uma velha amiga, com as verdades serenas e tristes da morte. Acreditas piamente nas minhas dolorosas revelações? O senador fez um esforço para enxugar as lágrimas que lhe caíam copiosamente dos olhos e, movimentando o máximo de energias, replicou firmemente: Sim, acredito. E que faremos agora para reparar nossas faltas ante o coração generoso e justo da tua mulher, de tua mulher? Ele deixou transparecer um clarão de ternura nos olhos
e passando as mãos inquietas pela fronte, como se houvera encontrado solução quase feliz, dirigiu-se à doente, com uma irradiação de alegria e de tranquilidade no semblante, dizendo confortado: Sabeis da grande festa do Estado, que se realizará de hoje a poucos dias, na qual os senadores, com mais de 20 anos de serviço ao Império, serão coroados de mirto e rosas como os triunfadores? Então, olha isso, ele está pensando também de que maneira se redimir. E vai ter uma festa no Senado ali, né? Onde os senadores com mais de 20 anos de trabalho, de serviço ao Império, que ele é um desses, vai ser coroado, vai ser homenageado. E ele pergunta se ela lembra desse evento que vai acontecer. Sim, respondeu a matrona. Tanto que já pedi a meus filhos que, não obstante a minha morte próxima, te acompanhem nessa justa alegria, porque serás um dos agraciados pelas nossas autoridades supremas. Ó, minha grande amiga, ninguém pode esperar vossa morte, mesmo porque não poderemos prescindir da preciosa contribuição da vossa vida. Mas, já que cuidamos de reparar o meu erro grave no passado doloroso, esperarei mais uma semana para levar ao espírito de Lívia a expressão do meu reconhecimento, da minha gratidão e do meu profundo amor. Então, olha isso, ele quer esperar o momento dessa festa para se redimir, para agradecer, mostrar que ele ainda ama ela e reconhecer o erro que ele cometeu durante todo esse tempo. Irei a essa festa, a realizar-se sob os auspícios de Sêneca, que tudo tem feito por dissimular a penosa impressão causada pela conduta cruel do imperador, seu antigo discípulo. Depois de receber a coroa da suprema vitória de minha vida pública, trarei todas as condecorações aos pés de Lívia, como preito justo à sua angustiada existência de penosos sacrifícios domésticos. Ajoelhar-me-ei ante a sua figura santificada, e retirando da fronte a auréola do império, deporei as flores simbólicas a seus pés, que beijarei humildemente com o meu arrependimento e as minhas lágrimas, traduzindo-lhe gratidão e amor infindos. Generosa ideia, meu filho, exclamou a enferma sensibilizada, e peço-te que a executes no momento oportuno. E no instante em que testemunhares a Lívia o teu amor supremo, dize-lhe que me perdoe, porque eu chorarei de alegria, vendo ambos felizes lá das sombras tranquilas do meu sepulcro. Ambos choravam, comovidos silenciosamente. Em dado instante, a velha doente apertou as mãos do amigo como a dizer-lhe um supremo adeus. Calpurnia fixou nele os grandes olhos claros, a desprenderem irradiações misteriosas, e com lágrimas de emoção inexprimível exclamou comovidamente: Públio, peço não te esqueças do prometido. Ajoelha-te aos pés de Lívia, como as de uma deusa, de renúncia e de bondade. Não te importe a minha partida deste mundo. Vai à festa do Senado, reparemos nossa falta grave. E agora, meu amigo, um último pedido. Vela por meus filhos, como se fossem teus. Ensina-lhes ainda a honradez, a fortaleza, a sinceridade e o bem. Um dia todos nós nos reuniremos na eternidade. Públio Lentulus apertou-lhe as mãos, sensibilizado, ajeitando-lhe nas sedosas almofadas a cabeça encanecida, enquanto lágrimas de comoção lhe embargavam a voz. Havia muito que a enferma era atacada subitamente de periódicas e prolongadas dispneias. O senador abriu as portas do largo aposento onde Lívia acorreu, pressurosa, como enfermeira de todos os instantes, enquanto Flávia e algumas servas acudiam com ungüentos e outras panaceias da medicina do tempo. Calpurnia, porém,
parecia atacada pelas últimas aflições que a levariam ao túmulo por 24 horas consecutivas. Então, como exatamente Flamínio falou para ela, né? Daqui a 2 dias você vai chegar ao momento supremo. Então, ela entrou nesse processo final, né? De convalescência aí, e por 24 horas ainda, né, consecutivas, como se a caixa torácica estivesse prestes a arrebentar sob o impulso de uma força indomável e misteriosa. Ao fim de um dia e uma noite de azáfama e angústias, a doente parecia haver experimentado ligeira melhora. Então, ela por um dia ainda passou essa piora, uma leve melhora, como muitas vezes acontece, né, no preparo para o desencarne. A respiração fazia-se menos penosa e os olhos revelavam grande serenidade, embora todo o corpo estivesse salteado de manchas azuladas e violáceas, prenunciando a morte. Apenas a afonia continuava, mas em dado instante fez um gesto com a mão, chamando Lívia à cabeceira com a terna familiaridade dos antigos tempos. A esposa do senador atendeu ao apelo silencioso, ajoelhando-se com os olhos cheios de lágrimas e compreendendo, pela intuição espiritual, que era chegado o instante doloroso da despedida. Via-se que Calpurnia desejava falar inutilmente. Foi então que cingiu Lívia amorosamente contra o peito, osculando-lhes os cabelos e a fronte num esforço supremo e colando os lábios ao seu ouvido. Balbuciou com infinita ternura. Então a Calpurnia ainda consegue, nesse último instante, balbuciar no ouvido da Lívia. Lívia, perdoa-me. Somente a interpelada escutara o brando cício da agonizante. Foram essas as derradeiras palavras de Calpurnia. Dir-se-ia que sua alma valorosa necessitava tão somente daquele último apelo para conseguir desvencilhar-se da terra, elevando-se ao paraíso. Então, olha isso. Parecia que o espírito dela estava necessitando passar por esse momento, esse pedido de perdão, para que ela pudesse partir em paz, abraçada à incansável amiga, a agonizante, depois novamente a cabeça nas almofadas para sempre. Suor abundante transbordava de todo o seu corpo, que se aquietou de leve para a suprema rigidez cadavérica, e daí a minutos seus olhos se fechavam, como se preparassem para um grande sono. A respiração foi se extinguindo brandamente, enquanto uma lágrima pesada e branca lhe rolava nas faces enrugadas, como um raio divino da luz que lhe clarificava a noite do túmulo. As portas do palácio abriram-se então para os tributos afetuosos da sociedade romana. Às exéquias da valorosa matrona compareceu o que a cidade possuía de mais nobre e mais fino em sua aristocracia espiritual, dado o elevado conceito em que eram tidas as peregrinas virtudes da morta. Terminadas as cerimônias da incineração e guardadas as cinzas ilustres da nobre Patrícia nas sombras do jazigo familiar, Flávia Lentulha assumiu a direção da casa, enquanto seus pais voltavam à residência do Aventino para o necessário descanso. Faltavam somente 4 dias para a realização das grandes festas, em que mais de uma centena de senadores receberia a auréola do supremo triunfo na vida pública. Olha que impressionante isso, né? A gente não faz noção da quantidade de gente que participava do Império, né? Mais de 100 senadores receberia a auréola, quer dizer, mais de 100 senadores trabalhavam para o Império há mais de 20 anos, fora os que não eram desse tempo, né? Públio Lentulus, que seria dos homenageados na festa memorável, não obstante o luto da família, aguardava o grande momento com ansiedade. Então, Públio Lentulus Emmanuel foi um senador romano
que foi condecorado, inclusive, pela sua lealdade, pela sua postura. Mas ele estava ansioso, apesar da morte da Calpurnia, tão próxima do evento, da solenidade, mas ele estava ansioso. Recebida a expressão suprema da vitória de um homem de Estado, levá-la-ia aos pés da esposa como símbolo perene do seu afeto e do seu reconhecimento da vida inteira. No seu íntimo, arquitetava a maneira mais doce de se dirigir novamente à companheira, no timbre caricioso e suave que a sua voz havia perdido há 25 anos. 25 anos sem conversar direito. Somente ordens. Então ele estava treinando, pensando como é que eu vou me dirigir a ela. Verificando a continuidade do seu amor cada vez mais profundo pela esposa, esperava ansiosamente o instante da sua reintegração na felicidade doméstica. De noite, naquelas horas longas que se passavam enquanto o velho coração se preparava para as bênçãos da aventura conjugal em breves dias, ia ele até as proximidades dos apartamentos da esposa, situados bem distantes dos seus, naqueles prolongados anos de amarguras infindas. Na antevéspera das grandes festividades a que nos referimos, seriam 23 horas quando a sua figura se postara em frente aos aposentos da companheira, antegozando o ditoso momento da penitência, que significava para ele uma alegria suprema. Enquanto o pensamento se afundava nos abismos do passado longínquo, sua atenção espiritual foi repentinamente despertada pela melodia suave de uma voz de mulher, que cantava baixinho no silêncio da noite. O senador aproximou-se vagarosamente da porta, colando o ouvido à escuta. Sim, Lívia cantava em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira de suas lembranças mais queridas. Públio chorava comovido, ouvindo-lhes as notas argentinas que se abafavam no ambiente restrito do quarto, como se Lívia estivesse cantando para si própria, adormentando o coração humilde e desprezado, para encher de consolo as horas tristes e desertas da noite. Era a mesma composição das musas do esposo, que lhe escapavam dos lábios naquele instante em que a voz tinha tonalidades estranhas e maravilhosas, de indefinível melancolia, como se todo o seu canto fosse o lamento doloroso de um rouxinol apunhalado. Então ela estava cantando essa música que está aqui, nessa canção, que inclusive está descrita, não sei se vocês lembram, no prefácio do livro. E ela cantando baixinho para ela mesma, porque o público estava do lado de fora do quarto. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só, no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Daí a minutos a voz harmoniosa calava, como se fora obrigada a um divino estacato. O senador retirou-se então com os olhos marejados de lágrimas, refletindo consigo mesmo. Sim, Lívia, de hoje a 2 dias, hei de provar-te que foste sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei teus pés com a minha humildade agradecida e saberei entornar no teu coração o perfume do meu arrependimento.
Penetrando no aposento de Lívia, vamos encontrar Genuflex, depois de haver deposto sobre um móvel predileto a lira das suas recordações. Ajoelha-se, como sempre, diante da cruz de Simeão, que nesse dia mostrava a seus olhos espirituais uma claridade mais intensa. Então, como Lívia fazia todo dia, né, ajoelhando, pedindo a sua oração à luz da cruz de Simeão, e naquele dia, como foi dito ali, né, parecia que tinha uma luz mais intensa. No curso de suas preces, ouviu a palavra do amigo invisível, cuja tonalidade profunda parecia gravar-se para sempre no imo da sua consciência. Então, aí, na oração dela, ela ouve, né, o Simeão falar para ela: Filha, exclamava a voz amiga do plano espiritual, regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua ventura eterna e imorredoura. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua gloriosa entrada no seu reino. Lívia deixou transparecer no olhar uma atitude de alegria e surpresa, mas, cheia de confiança e fé na providência divina, guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas. E acabamos esse capítulo. Um capítulo maravilhoso, né? E aí, então, Lívia ouve Simeão mais uma vez dando, né, o consolo para ela, para a confiança, para que ela persevere, que está breve, né, o coroar, né, de todo o esforço dela. E aqui, então, por isso, esperanças, né? As tragédias aconteceram aqui no começo do capítulo, mas o final do capítulo é cheio de esperança. A Calpurnia reconhecendo o seu erro por, né, um esclarecimento do próprio Flamínio, o Públio Lentulus também chegando, né, a essa conclusão de que ele realmente está arrependido e quer pedir perdão a ela. E aqui então encerramos esse capítulo. Alguma consideração a mais, alguma coisa a acrescentar que vocês queiram fazer? Ô, Marco, eu tenho uma dúvida. Naquela época eles já cremavam? Pois é, você viu? Cremavam, porque na verdade isso era feito em fogueira, né? Eles queimavam, não era como a cremação, né, que a gente tem hoje, mas era comum eles botarem o corpo. Não sei se nesse caso era assim, mas em outros casos a gente vê assim, né? Colocar o corpo numa fogueira, atear fogo e depois as cinzas são recolhidas. Ah, entendi. E foi o que foi feito com a Calpurnia. E pelo jeito era realmente algo que não era tão incomum assim, né? Na época, Hum, certo? certinho. Mais algo? Eva, Gandolf? Não. Maravilha. Então vou agradecer mais uma vez a bênção desse momento que aqui a gente vibra, né? E que então todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Semana que vem a gente começa então o capítulo 5, que se chama Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. Certo? Boa noite para Certinho. todos. Até Boa semana que noite. vem. Tchau, Fiquem tchau. com Deus.